Olá a todos, eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, do Centro Universitário da Instituição Toledo de Ensino. Sou também procurador do Estado de São Paulo. O tema de hoje são os princípios gerais da execução. Nós sabemos que o tema sobre princípios é um tema de extrema relevância. Hoje, ganha-se cada vez mais importância falar-se sobre princípios. Sabemos que os princípios são regras de otimização dos sistemas, são vetores de interpretação, são regras estruturantes. Veja, são vários conceitos e várias definições sobre os princípios e a importância e a relevância dos princípios no sentido que realmente são normas fundamentais, estruturantes e princípios que vão nos auxiliar na interpretação do nosso tema. O novo Código de Processo Civil, inclusive, tem uma grande preocupação sobre princípios. Faz a abertura do novo código, tratando e cuidando de vários princípios. Hoje nós vamos cuidar dos princípios gerais da execução. Então nós vamos cuidar inicialmente do princípio da autonomia da execução. A autonomia da execução se mostra por quê? Porque as atividades realizadas na execução são diferentes das atividades realizadas no processo de conhecimento. Ou seja, o processo de conhecimento tem uma finalidade própria, específica, que é eliminar uma crise de certeza. No caso específico da execução, nós vamos nos deparar com o princípio da autonomia, por quê? Porque a finalidade da execução é realizar medidas no sentido de satisfazer a pretensão, ou seja, são medidas concretas, reais, e, portanto, com uma finalidade de resolver uma crise de adimplemento. Então, são medidas diferentes, processo de conhecimento, processo de execução. Daí que o processo de execução tem a sua autonomia. Nesse sentido, se nós verificarmos os títulos executivos extrajudiciais, nós vamos verificar que haverá necessidade de um processo próprio específico para a execução. Porém, quando se trata de títulos executivos judiciais, como regra, nós vamos realizar a execução como fase de cumprimento da sentença. Mas mesmo sendo uma fase dentro de um processo único, dentro de um processo chamado de sincrético, caracterizado por módulos, fases, né? Mesmo assim nós vamos nos deparar com essa ideia da autonomia. Então o primeiro princípio é o princípio da autonomia. A execução, o cumprimento de sentenças são autônomos. Muito bem, o nosso segundo princípio de hoje é o princípio da patrimonialidade. Então nós vamos verificar que o Código de Processo Civil determina que a execução recaia sobre bens, sobre coisas, e não sobre pessoas. Ou seja, a execução é tida como real. Real no sentido que recai sobre coisas, do latim res. Então a execução vai recair como regra sobre o patrimônio e não sobre a pessoa. Vejam, no processo, na evolução do direito processual, do processo civil, na história das civilizações, nós verificamos que há uma mudança nisso, né? Costuma-se apontar Roma antiga, onde havia a possibilidade da execução recair sobre a própria pessoa do devedor, tornando-o até mesmo escravo, ou quando se havia ali um concurso de credores, ou seja, vários credores, poderia até matar o devedor, né, e partilhar o corpo do devedor, mas isso há relatos que nunca ocorreu em Roma, porque, claro, o jurista, o povo romano, e o romano sempre foi muito prático, e isso não lhe traria nenhuma vantagem. Mas, por força do cristianismo, nós sabemos que isso foi cedendo, e cada vez mais a execução passou a recair sobre a pessoa, sobre o patrimônio e não mais sobre a pessoa. Então nós temos no nosso Código de Processo Civil a regra que o devedor responde por seus bens presentes e futuros, ou seja, será o seu patrimônio que irá responder pelas dívidas. Há uma exceção, que todos nós sabemos, que é o devedor de alimentos. O devedor de alimentos, há a possibilidade da execução recair sobre a sua pessoa, já que a importância do crédito alimentar justifica esse mecanismo de pressão psicológica. Olha, você paga ou você será preso. Pague em 3 dias ou você será preso. Então é um mecanismo de pressão psicológica com bons resultados. Mas é a única exceção. No mais, nós vamos verificar o princípio da máxima efetividade da execução. Então a execução é a ideia de que a execução deve proporcionar tudo aquilo, exatamente aquilo que o credor tem direito. É a chamada tutela específica. Isso aqui se faz muito presente nas execuções das obrigações de fazer, não fazer, das obrigações de entrega. Ou seja, a execução deve proporcionar ao credor tudo aquilo, exatamente aquilo que ele tem direito.
Nós vamos observar também um outro princípio importante, que é a disponibilidade patrimonial. A disponibilidade do processo de execução. Então, nós vamos verificar que o Código permite ao credor abrir mão da execução. Ele pode abrir mão do processo de execução. O processo de execução é um processo que tem um desfecho único. Em regra, ele é voltado a tutelar e proteger o credor. Então, ele pode desistir da execução e pode desistir de qualquer outra medida executiva. Porém, essa desistência, em alguns casos, ficará condicionada à manifestação do próprio devedor. Quando que será necessária essa manifestação? Quando o devedor tiver apresentado uma defesa, seja uma impugnação ao cumprimento da sentença, seja os embargos do devedor, e tenha trazido ali uma defesa de mérito, ou seja, atacando o próprio título executivo, a própria origem da obrigação, elementos da obrigação, como certeza, liquidez, exigibilidade. Nesse caso, ele deverá ser ouvido. Quando o devedor tiver apenas trazido matéria e defesa de ordem processual, aí não há necessidade da sua concordância para a desistência. É claro que quem desiste, se o credor desiste da execução, deverá arcar com os ônus daí decorrentes dessa desistência. Bom, já estamos caminhando para o final, vamos verificar mais dois princípios. Vamos falar um pouquinho sobre o princípio da menor onerosidade, regra consagrada no atual artigo 805 do CPC. O Código de Processo Civil determina que a execução deva ser realizada de forma menos gravosa ao devedor. Esse é um princípio muito importante, muito invocado, inclusive, pelos devedores, pelos advogados dos devedores, quando se deparam ali com uma penhora e essa penhora não observa uma gradação legal, ou o devedor não quer que a penhora recaia sobre aquele tipo de bem, mas nós sabemos que, embora a execução tenha que ser feita de forma menos gravosa ao devedor, a execução não está ali para puni-lo, a execução está ali para satisfazer a pretensão do credor, mas nós temos que nos preocupar também com a efetividade da execução. Então, isso é uma característica própria dos princípios, né? O juiz deve balancear os princípios, deve sopesar os princípios, né? E esse eventual ou aparente conflito entre princípios, o juiz deve verificar qual é o mais adequado para aquela situação, se for o caso, né, privilegiando o princípio da efetividade e afastando essa possível alegação que a execução está sendo feita de forma mais gravosa ao devedor. O último princípio que eu queria tratar com vocês é a respeito do princípio do contraditório. O princípio do contraditório também se faz presente na execução. Não é porque a execução tem um desfecho único, não é porque a execução visa transformar em realidade aquilo que já foi sentenciado, ou transformar em realidade aquilo que está no título executivo extrajudicial, que não há contraditório. Evidente, o contraditório é uma garantia constitucional, está prevista no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Brasileira, e deve ser assegurado, ou seja, deve-se dar ciência dos atos da execução, dos atos executivos, e deve sempre dar oportunidade para que haja um debate, para que haja oportunidade de manifestação. Claro que o propósito é a satisfação, é realizar o crédito do exequente, mas isso deve ser feito dentro de um diálogo, dentro de um debate, para que o credor e devedor possam cooperar com o Poder Judiciário, com o juiz, para a solução desse caso. Agradeço a atenção de todos. Esse tema foi sobre princípios gerais da execução. Gostaria de convidá-los a curtir o nosso canal, TGP Descomplicada, pode procurar aí no YouTube por esse nome, Teoria Geral Descomplicada, do Processo Complicada, ou até mesmo pelo meu nome, Paulo Henrique Silva Godoy. Também faço a sugestão para que vocês curtam o canal da IT no YouTube. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.